Olá pessoal, questão 12, mais uma questãozinha para a gente, agora falando de deslocamento de equilíbrio químico. Antes disso, peço para que você se inscreva no canal Química em Questão. Vamos ao enunciado. O dióxido de nitrogênio, NO2, é um gás que apresenta coloração castanha avermelhada. Ele pode ser obtido pela reação química entre os gases nitrogênio, N2, e oxigênio, O2, todos incolores, representada pela equação reversível abaixo. N2 gasoso mais 2O2 gasoso, dando NO2 gasoso, ΔH, que é a variação de entalpia, mais 67,6 kJ. Se essa mistura gasosa se encontra num balão de vidro transparente, contendo uma abertura com uma válvula, para tentar intensificar a coloração, foram realizados os seguintes procedimentos: aquecimento do balão a pressão constante, aumento da pressão total a temperatura constante, adição de catalisador e introdução de nitrogênio ao sistema. A opção que apresenta somente procedimentos eficazes é. Então, pessoal, a primeira coisa que eu vou colocar aqui é a equação e os procedimentos, ok? Então, ele fala sobre aquecimento à pressão constante na afirmativa 1. Bom, o que a gente interpreta? A gente tem que interpretar a variação de entalpia, né? A variação de entalpia mostra o seguinte, que nesse sentido da esquerda para a direita, é uma reação endotérmica. Tá? E no sentido oposto, claro, é uma reação exotérmica. Bom, o deslocamento do equilíbrio fala o seguinte, que o sentido endotérmico ele é beneficiado com aumento da temperatura. E o sentido exotérmico com o esfriamento. Bom, a cor castanho avermelhada que ele coloca, o aumento da cor castanho, se deve à produção de NO2, se deve a deslocar o equilíbrio da esquerda para a direita. Logo, aquecer o sistema, aquecer o balão, vai aumentar a formação dessa substância colorida. Então, essa afirmativa ela é uma afirmativa correta. Ok? Agora vamos para a segunda afirmativa. A segunda afirmativa fala o seguinte, aumento da pressão total à temperatura constante. Nesse caso, nós temos que analisar a variação de volume. Né? Então, nós temos aqui um volume do N2, dois volumes do O2 e aqui dois volumes do NO2. Eu posso dizer que o volume total em equilíbrio aqui poderia ser chamado de 3 volumes e aqui de 2 volumes. Agora vamos discutir a questão da pressão, né? Quando eu aumento a pressão, eu beneficio o sentido, né, da contração de volume. Então, esse sentido é beneficiado a temperatura constante quando eu aumento a pressão total. E o contrário, que é a expansão do volume, se eu diminuir a pressão total. Bom, como ele está mandando aumentar a pressão, a temperatura constante, esse procedimento também pode deslocar o equilíbrio no sentido da produção do NO2, que tem a coloração castanha avermelhada. Bom, adição de um catalisador. Quando adicionamos um catalisador num sistema que já se encontra em equilíbrio, ele não provoca deslocamento desse equilíbrio. Então, essa afirmativa é falsa. Introdução de nitrogênio ao sistema. Bom, toda vez que a gente aumenta a concentração de um componente, tá? Toda vez que eu tenho um componente lá qualquer, X, e eu aumento a concentração desse componente, né, se eu aumentar a concentração desse componente, o equilíbrio vai se deslocar no sentido do consumo do componente. No caso do consumo de X. Grosseiramente, a gente pode falar, então, que o equilíbrio se desloca porque nós chamamos de lado oposto, para o outro lado da equação, onde estiver o componente. Como ele está se referindo em introduzir nitrogênio, o nitrogênio está aqui, do lado esquerdo. Então, o equilíbrio vai para o lado direito, vai produzir o NO2. E essa afirmativa é verdadeira. Então, são corretos procedimentos 1, procedimento 2 e o procedimento 4.
Isso nos dá o gabarito na letra B, beleza?